Programa Falando de Vinho. Um oferecimento, Sulina Parrilla e Restaurante. Olá, o Falando de Vinhos está mais uma vez no ar. Estou aqui, como vocês estão verificando, na Sulina Parrilla e Restaurante, em Campinas, a melhor carne da cidade de Campinas, quiçá do interior. E sempre ao lado do meu amigo, meu irmão, Vitor de Freitas, que é professor e mestre em vinhos. Hoje de manhã, um amigo, não é? Falou assim, poxa, mas ele é mestre em vinho mesmo? É mestre em vinho. Ele é um cara muito tranquilo, mas a verdade é que ele sabe muito. E eu todo o programa aprendo muito com o Vitor de Freitas. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, CH. Obrigado. A gente é engraçado. A gente passa bastante tempo, né, estudando vinhos e tal. E aí até com a própria família o pessoal fica perguntando, mas ele fala mestre em vinho. Mas ficou, né, um negócio engraçado, ficou bom. E W73, né? Eu acho que hoje você esqueceu. Você sabe que isso vem do futebol, né? Então todas as vezes que a gente quer marcar algo dentro, para deixar marca registrada, você cria jargões. Imagino que sim. Todo narrador tem, todo comentarista esportivo tem, todo repórter esportivo tem. Exato. Só no jornalismo que não é muito usual. E eu estou lançando isso no programa de vinho. Eu estou gostando do negócio. Acho que eu estou indo bem ou não? Não, acho que está, cara. Um dia eu já falei pro pessoal, já falei em casa, um dia eu vou ter essa voz bonita, assim, né? Essa facilidade de expressão e tal. Mas eu gosto desse negócio. O pessoal já me chega pela rua, né? Outro dia me passou uns amigos na Moia, quando a gente foi lá fazer a degustação. Falando de vinho. Aí o outro falou, mestre em vinho. Eu falei, tá ficando bom o negócio. Ô, Vitor, você trouxe 3 vinhos aqui que o custo-benefício é muito bom. São vinhos bons e baratos. E esse vai ser o tema desse programa? Nesse programa a gente vai dar dicas, como a gente gosta, né? Sim. E o pessoal tem feito bastante perguntas, né? Tem interagido bastante, então uns perguntam, você não pode dar dica direto, o que eu compro que é bom e barato e tal? Aí a gente trouxe. Eu trouxe hoje de Portugal, porque além de eu ter facilidade, né, a gente tem que fazer por países, isso não é muita coisa. Outro programa, a gente dá dica, por exemplo, só de Malbecs bons e econômicos, depois a gente pode fazer de chilenos, mas na realidade a gente trouxe 3 portugueses bons e baratos, só que a gente também vai dar muita dica sobre como ler um rótulo. Porque o pessoal tem feito muita pergunta disso para mim, inclusive em casa mesmo, meus irmãos, minha irmã, minha filha, falam assim, pai, mas se eu for no mercado não chegar com você, o que eu olho no rótulo? Né? O que quer dizer, por exemplo, Cabernet Sauvignon ou o que quer dizer Foz ou Cartucho? Então a gente vai dar umas dicas para o pessoal aí. Eu acredito, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. A uva emblemática daquele país também tem interferência na escolha. Principalmente se você não conhece muito de vinho e você quer acertar, não quer errar muito, né? Então, se você tiver um pouco de conhecimento... E sabe o que eu acho legal? O pessoal tem pedido muito assim, dá dicas que o cara pega a caneta e papel e começa a anotar, para depois, assistindo o programa, a pessoa anota e depois vai procurar. No caso, por exemplo, de países, você não quer errar, você quer ir mais na certeza, então tá bom. Então eu vou comprar um vinho econômico, um vinho bom e barato. O que eu vou procurar? Se eu for num vinho na Argentina, eu vou procurar uva Malbec, ok? Se eu for no Chile, for um vinho branco, eu vou procurar uma Sauvignon Blanc ou um Chardonnay. Se eu for num vinho tinto, eu vou procurar uma Cabernet Sauvignon. Se for no Brasil, um Merlot. Um Merlot. Eu quase que eu trouxe, mas eu falei, vou fazer por países. Um Taná no Uruguai. Exatamente, que assim, a possibilidade de você errar é menor. Cai bastante. É menor. E aí eu acho que é isso que a gente gosta de dar no programa. Dicas para o pessoal errar menos ou acertar. Aí tem o produtor. Aí como detectar, se é que é possível, para quem não conhece, detectar? Olha, essa uva me agrada, é a uva especialidade não a especialidade, mas a característica desta uva, determinada uva, é daquele país. Cabernet no Chile, Malbec na Argentina, Taná no Uruguai e aqui no Brasil, Merlot. Isso. Agora, em relação ao produtor, porque isso tem tudo a ver com a qualidade do vinho. Dependendo do país, tem muito a ver. Por exemplo, um país que você gosta, na Itália, é muito importante. Porque você pode ter, pega uma região, por exemplo, Brunello, né? A região de Montaltino. Brunello Montaltino é um vinho famoso para quem conhece de vinho.
Aí o cara fala, vou comprar um Brunello Montalcino. Só que lá é super importante o produtor. Você sabe disso. Exatamente. Porque você pode ter, às vezes, um Rosso de Montalcino, que é o segundo vinho da linha dos Brunellos, é o irmão mais novo de um Brunello, às vezes é muito melhor do que o próprio Brunello de um outro produtor que não é tão bom quanto um produtor mais encorpado, um produtor mais importante. Uma pergunta que eu acho que cabe é a história do custo-benefício. Né? Você consegue fazer um parâmetro em relação ao preço? O que eu estou perguntando? Quanto mais barato, pior o vinho, e quanto mais caro, melhor o vinho? Olha, não é, obviamente, uma via de regra, mas dos vinhos simples até os mais complexos, normalmente se começa assim. Realmente, uns vinhos mais baratos, eles têm uma qualidade inferior, não que eles sejam ruins, não é isso que eu estou falando, não. A qualidade é inferior a uns vinhos mais caros, tá? A gente já trouxe, eu posso depois no programa fazer uma sequência de uma mesma vinícola. Por exemplo, depois o pessoal vai dar um take aqui no EA que a gente trouxe. Okay. Esse vinho é o vinho de entrada de uma fundação enorme no Alentejo chamada Eugênio de Almeida, por isso que é o EA, que é o famoso Cartucha. Esse vinho, ele já é muito bom, é um vinho ótimo de se tomar no dia a dia. Só que se você for seguindo a sequência, vai chegar até o Scalacelli, que é um vinhaço, ou até o Peramanca, que é super famoso, está entendendo? Então você, dentro de uma mesma empresa, como uma Cartucha, você vai ter um vinho de entrada até um vinho mais top. Obviamente que vai crescendo o preço. Só que chega um determinado nível, que aí é outra coisa, aí é outro patamar. Aí já entra a famosa relação de procura e com a quantidade disponível. Então você tem alguns grandes vinhos na Borgonha que eles fazem só, por exemplo, 1.000 garrafas, 2.000 garrafas. É disputado no mundo inteiro. Então o preço sobe não pela qualidade do vinho, mas sim pela procura. Mas esses vinhos mais baratos, eles são vinhos comerciais. Exatamente. Tem um menor trabalho de enologia também, Vitor. Exatamente. E nós temos que Por isso que pensar são no seguinte, chamados vinhos mais simples. mais econômicos. Tá? Então, por exemplo, por isso que eu trouxe esses daqui. Porque mesmo os vinhos mais econômicos, se você prestar atenção no rótulo, que depois que a gente fizer um intervalo, a gente vai dar umas dicas, mesmo você olhando no rótulo, você vai ver que dá para você começar a ter ideia se o vinho realmente tem uma boa qualidade. Por quê? O que vai dar a qualidade final? Ele é mais econômico por quê? Menos mão de obra, não passa em madeira ou não fica muito tempo em barrica. Né? É um vinho, por exemplo, de colheita mecanizada. E o produtor tem que vender logo o vinho. Não dá para ficar no estoque lá na adega. É por isso que um grande produto... Quando a gente fizer um programa, eu ainda vou fazer com você, se Deus quiser, mostrando o seguinte. Nós temos aqui no Brasil muito vinho simples, vinho de garrafão, como o pessoal fala. Sim. E um dos vinhos mais vendidos do Brasil é o vinho chamado Pérgola, que é de uma vinícola chamada Campestre. E que essa vinícola já faz vinhos finos maravilhosos. É de um pesquisador, o geólogo famoso da Embrapa. Verdade. Entendeu? E o vinho, hoje, da Campestre já tem vinhos premiados a nível de crítica internacional. Só que, onde que ele começou? Fazendo os vinhos suaves, vinhos de garrafão. Então não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Agora, mesmo você comprando um vinho mais econômico, nós vamos dar dicas para que você vá mais na certeza. Olhando o quê? A quantidade de álcool, a região que ele veio. Por quê? O importante é você saber que ele foi bem feito. Quando você faz enologia, a fruta amadureceu bem, a uva é de boa qualidade, o produtor é bom e o país é um país de tradição, por exemplo. E outra coisa, depois nós vamos mostrar, aí vem indicação geográfica, selo de procedência, se ele veio realmente por uma importação legal, aí nós vamos dar os aspectos para o pessoal. Eu sei que nós vamos falar sobre rótulos daqui a pouco, mas para o leigo, eu vou insistir. Ele olhou lá, normalmente, os supermercados. Isso. Né, ou empórios, tudo separado por países. Isso. Como é que ele detecta? A primeira coisa vai pelo preço ou tem mais alguma dica, fora o rótulo e essa denominação da uva ser boa naquele país que você pode dar para acrescentar? O cara é leigo, a pessoa é leiga, ele está chegando, eu quero tomar um vinho. Exatamente. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, se for branco, vai no vinho mais novo, vai na safra. Olha que dica. Olha que dica. Você pegou vinho branco para tomar, você quer um Chardonnay, quer um Sauvignon Blanc, quer um vinho branco. Vai na safra, tá? Não pode ser safra muito antiga. Tem que ser uma safra mais jovem. Aí depois você dá safra, no vinho tinto, você já pode ter um pouco mais de idade, tá? Então no vinho branco, quanto mais jovem, melhor. Depois no vinho tinto, você já pode ter um vinho de 5, 6 anos, já fica mais interessante.
Depois, você vai para quê? Para o álcool. No vinho branco, se você tiver um álcool muito baixo, ele já é um vinho muito simples, tá? Normalmente, o vinho branco, quando você coloca uma uva mais madura, um vinho mais bem feito, ele vai ter uma graduação alcoólica um pouco maior, tá? Então, você consegue ver isso no contrarrótulo. E, se possível, você vai dar uma olhada no produtor. Você vai ouvir falar, né? Então, você já ouviu falar, por exemplo, de um produtor? Você já ouviu falar da Casa Silva, no Chile? Você já ouviu falar da Caseleiro del Diablo, né, de rótulos importantes? Tem um detalhe muito importante. Hoje é muito acessível a história de você conhecer de cada país as principais vinícolas, né, os principais produtores. Exatamente. Não é um grande segredo, é meter um Google ali, você acha rapidinho. Exatamente. E agora tem inteligência artificial, tem uma série de ferramentas. E tem vários aplicativos Que você pode ter aprende na de mão. vinho de maneira... É só ter que parar um pouquinho e dar uma estudada, uma pesquisada, né, Vitor? E como você me perguntou, assim, de cara, o que você vai olhar? Então, você vai nessa, né? Tem umas dicas importantes. Por exemplo, então, vinho jovem, no branco, no vinho tinto pode ter um pouco mais de idade, mas se for um vinho que você não conhece, um vinho econômico, não pode passar de 4, 5 anos, já começa a ter que dar uma olhada de que jeito ele ficou armazenado, tá? Então, um vinho jovem também, porque é sempre bom o pessoal saber que a hora que o produtor coloca um vinho no mercado, ele está pronto para beber. Então, não adianta você querer ficar comprando vinho velho. Essa história de quanto mais velho, melhor, isso aí é conversa para boi dormir. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a toda a família do seu Emílio, da dona Neide, do Rafael, do Matheus, todo mundo que abraça efetivamente o nosso programa, o Falando de Vinho. Estou aqui na Sulina, como já você sabe, é hábito da gente, Sulina Parrilha e Restaurante, carta de vinho fantástica, show de bola. Que tem o dedo do Vitor aqui, que esse é realmente um grande craque no vinho. E daqui a pouco nós vamos dar mais dicas no próximo bloco sobre como direcionar de maneira mais assertiva a compra de um vinho, você que não conhece muito de vinho. É um rápido intervalo e eu volto já já. De volta com o Falando de Vinhos com o Vitor aqui para bater um papo, continuar esse bate-papo sobre vinhos baratos e bons. Dicas que são valiosas para você que adora um vinho e está iniciando essa longa caminhada de apreciar vinho. Estamos aqui na Sulina Parrilha e Restaurante em Campinas, agradecendo o Cleiton, a todo o time de garçons, de gerentes aqui, por realmente a gente se sente em casa, né, Vitor? Né? Isso aqui é muito bom. Já almoçamos tranquilamente, não é? E agora vamos falar de vinho, só que nós não bebemos. Hoje não podemos. Hoje não podemos. Ô, Vitor, você falou de rótulo. Isso. No outro bloco você falou de rótulo. Então agora eu quero que você fale para quem está nos assistindo quais são as dicas no rótulo que você pode passar nesse momento. Eu vou pegar uma garrafa aqui, mas depois o pessoal faz umas imagens melhor, né? Você pegou uma garrafa na mão, você não conhece muito aqui. Aí tem algumas coisas que você pode olhar e falar, mano, tá bom. Eu começo por onde? Normalmente no rótulo tem o nome do produtor em destaque. No caso aqui o EA Cartucha. Esse é o produtor. Muitas vezes depois tem embaixo o nome da uva. Ou ele escreve só Red ou Blend, que quer dizer uma mistura de uvas, ou ele traz no rótulo a uva principal. Cabernet Sauvignon, Carmener, tá? Depois tem geralmente a região. No caso aqui, ó, nós estamos com EA. Eu gosto muito desse vinho, né? Você sabe que eu dou aula de Portugal, já estive lá, já visitei. É uma propriedade maravilhosa, uma história maravilhosa, faz vinhos excelentes do básico ao top. Só que você pegou e você olhou lá, região, Alentejo, Portugal. Aí, o que assim, quando você falou, não custa nada, bom, qual é a diferença? No caso, a gente sabe, a gente vai passar a dica do seguinte, Alentejo. Se você estiver procurando alguns vinhos de Portugal e no rótulo tiver Alentejo, você pode ter certeza que vão ser vinhos bons e muitas vezes econômicos, tá? E por quê? Porque o Alentejo é uma grande planície, né? Poucos morros, mas ela é muito plana. E no calor é muito quente, então as uvas amadurecem de qualquer forma. Ela é muito calor. Então você vai ter vinhos lá, geralmente,
um vinho alcoólico, tá? Um vinho mais potente, porque a uva está muito madura, e você pode mecanizar. Reduz muito a quantidade de mão de obra, reduz muito o custo do vinho. Como ela é plana, então você tem um vinho mais econômico. Ô, Vitor, dá para comprar? Eu sei que tem muita gente que faz isso. Uhum. Você compra, ou é correto comprar vinho pelo rótulo, pela beleza do rótulo? Cara, eu já vi muita gente fazer isso, entendeu? Principalmente quando a pessoa pega e fala assim, bom, os dois custam aqui, esses vinhos estão em torno de 50, 60 reais. Isso aqui é mais bonito que o outro. Exatamente. Eu falo assim, bom, e agora? O que eu vou comprar? São 2 vinhos tintos, são 2 vinhos de Portugal. Aí, ó, dá uma olhada, qual que é o rótulo mais bonito? Esse branquinho aqui mais simples ou esse azulzinho mais bonito? Ah, esse é mais bonito, eu vou levar ele. Entendeu? E nem sempre agrada. Não, muito pelo contrário, pô. Se o cara não tem um produto bom, vamos falar assim, né? Quando você tem que vender uma coisa que não é tão boa, você tem que dar uma enfeitada no pavão, né? Então o pessoal capricha no rótulo, capricha no marketing e tal. Mas normalmente é isso. Mas não o pessoal do nosso programa, né? Quem está nos assistindo já está há um certo tempo, o pessoal já vai pegar a caneta e papel e fala assim, vai na boa, né? Já estamos dando uma dica boa para o pessoal não levar gato por lebre. Ô, Vitor, e o teor alcoólico? Teor alcoólico. Esse aqui você vai ver no contrarótulo. Tá? O que é importante no contrarótulo? Você tem, às vezes, muito mais informações no contrarótulo do que no rótulo. Então, no contrarótulo, primeira coisa que a gente tem que ver, se ele é uma importação legal, entendeu? Se é um produto que vem importado, registrado, de um bom produtor, geralmente você tem um mapa, que é a nossa autorização do Ministério da Agricultura, né? E atrás o cara geralmente conta uma história. O que ele conta? Qual é a uva ou as uvas? Se passou ou não em barrica, em madeira. Então a pessoa fala assim, eu gosto de um vinho que passou em madeira. Então aqui vai estar no contrarótulo. Não, eu quero um vinho mais simples do dia a dia, um vinho mais frutado, sem muito sabor de madeira. Então ele vai olhar no contrarótulo. Tá? Qual é outra coisa que consta aqui normalmente? Procedência de origem. Nesse caso aqui, os vinhos do Alentejo, como os vinhos de Portugal, todos eles levam um selo de procedência. Tem do Dão, tem do Alentejo, tem de Lisboa, tem dos vinhos verdes. Todo país tem a sua legislação, né? Tem, todos eles têm. Ao vinho. Assim, quando é um produto legal e um produto realmente bom, né, de um bom produtor, aí tem. Quanto menor o teor alcoólico, inferior é o vinho ou não? Na maioria das vezes, sim. Ao contrário, quanto maior o teor alcoólico, melhor a qualidade do vinho? Então. E varia de quanto a quanto? De 11 a 16, 11 a 18? Nos vinhos brancos, você pode ter vinho até de 10, 10,5 de álcool, muito baixo. Vinhos verdes, vinhos mais simples. Tá. Até 14, é muito raro, mas você pode ter 13, 13,5, tá? Nos vinhos brancos. Nos vinhos tintos, aqui no Brasil, principalmente, você tem, assim, vinhos suaves, né, coisa que a gente praticamente não se utiliza no programa, mas os vinhos secos você pode partir aproximadamente aí de 12 e pouco, os vinhos mais simples, até 14,5, já tem os vinhos de determinadas regiões até com 15, 16, mas quanto você vai subindo o álcool, na legislação brasileira, você tem que até mudar a denominação do vinho. Tá? Muitas vezes não é interessante para o produtor. Mas o vinho, a gente já falou outras vezes aqui, o vinho é equilíbrio. Tá? Então, se você tiver muito álcool, você tem que ter muito corpo também, você tem que ter muito tanino, você tem que ter muita estação para poder equilibrar. Não é fácil. Quanto maior o trabalho enológico, maior o teor alcoólico. Só que aí o teor alcoólico tem uma dica super importante, pessoal. O teor alcoólico vem da maturidade da fruta. Quanto melhor a fruta amadureceu, a uvinha mesmo, quanto mais madura ela estiver, tá? Porque aí é uma decisão do enólogo. A fruta está lá no pé. Ele, antes de colher, ele vai medir quantos graus Brix, ou seja, quanto de açúcar tem concentrado, quanto de acidez ela tem. E ele vai colher no ponto ideal para transformar no vinho que ele quer. Então, se ele quer um vinho mais encorpado, mais alcoólico, ela vai ter que estar mais madura. Se ele quer um vinho mais fresco, mais ácido, ele vai colher antes. Então, essa é uma decisão do enólogo junto com o pessoal de campo. Entendeu? Tem essas variações. Mas você que está comprando vinho, se é um vinho que você vai olhar aqui, por exemplo, esse aqui tem 13% de álcool. É um vinho, teoricamente, bem equilibrado. Ele vai ter fruta, ele vai ter um corpo bom, ele vai ter um álcool condizente. Então vai estar equilibrado, vai ser um vinho legal. Agora, você vai pegar um vinho 14,5%, 15%, meu amigo, tem que ser um vinhaço, entendeu? Tem que estar bem equilibrado. Então, álcool é importante você ver. A acidez ele tem que ter para poder dar frescor. Produtor e ler a história atrás do rótulo, mais ou menos madeira. A história da acidez ele só vai
provar quando eu abrir a garrafa, não tem jeito. Mas assim... Então, enquanto o Vitor bebe aí um copo de água, porque ele é o ar-condicionado que está fazendo isso com o Vitor, tá, gente? Nosso amigo aqui mete um ar-condicionado aqui então na testa, seguinte, não tem jeito. Rótulo e contra-rótulo, né? Produtor, safra, uva, teor alcoólico e uva. Uhum. Então, não precisa ser expert. Tome cuidado antes de comprar um vinho qualquer e não vá, mas com toda certeza, não vá pela beleza do rótulo. Vá pelas informações que ele contém, não é? Porque o erro é muito menor. Ô, Vitor, dentro do mercado brasileiro, por tudo aquilo que você conhece de vinho, vinho bom e barato, ele gira em torno de 40 a 60, 35 a 70, de 50 a 80. Olha, eu reputo hoje vinho econômico, também para você ter uma qualidade em mãos também, ele gira em torno hoje de 50 a 70. Sim. Tá? Esse eu considero um vinho econômico, um vinho que você pode comprar e vai comprar bem. E você hoje já tem boas opções, principalmente em promoções. Só aproveitando a dica, CH, é muito importante de falar para o pessoal para tomar muito cuidado hoje com essas compras pela internet, né? Essa que você não tem procedência, não sabe para onde vem. Então aqui nós trabalhamos aqui com a Carta Sulina, a gente sabe que o pessoal compra vinho só de importadora boa. Então você tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa também. Tá? Depois eu acho que tem uma outra faixa, que é de 70 a 100. Tá? Aí você já parte para um vinho, geralmente, que ele já passou em madeira, que já tem um trabalho mais de enologia, como você falou. Poxa, o cara tem que vender. Se ele passa um tempo guardado lá na barrica, isso é custo. Outra coisa importante que, não sei se você concorda, é a história do armazenamento. Isso, é o que você está falando da história da internet. Isso. Tem muitas empresas renomadas, mas tem muita gente revendendo vinho na internet. E o vinho ele não pode ver luz. A luz pro vinho é prejudicial. É, luz e calor. Luz e calor. Então eu pergunto a você, vai fazer uma escolha numa rede de supermercado que você sabe que tem um histórico de trabalhar com qualidade ou você vai arriscar? Nada contra a internet, mas é um cuidado que tem que ser tomado, né, Vitor? Então, porque a internet hoje, às vezes, se você sabe que você está comprando realmente de uma empresa renomada, bacana, sem problema nenhum. Agora, e se você não sabe a procedência? Né? Primeiro, você não sabe se o vinho é falsificado ou não. Segundo, você não sabe como é que ele veio. Ele veio numa carreta, debaixo do sol de 40, 50 graus, cozinhando o seu vinho, veio sacudindo, como é que veio? Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, agora, dependendo até do valor, porque, poxa, se você hoje tem vinhos econômicos e bons, como nós mostramos aqui, nós vamos fazer outros programas, nós vamos trazer vinhos da Argentina, vamos trazer vinhos do Chile, nós vamos dar dica direto para o pessoal, olha, pode comprar que você vai estar bem, como esses aqui. Depois de resto, o cara fala, pô, Vitor, você não falou, mas eu fui lá no mercado e olhei, mas eu vi o que você falou, que você deu a dica. O vinho está bem acondicionado, o vinho é uma Malbec argentina, né? O vinho é de procedência, o vinho é uma boa região de um bom produtor. Então o cara já vai comprando mais na certeza, entendeu? E a gente pode, cada vez que a gente puder, dar dicas direto para o pessoal e sempre bater nessa teleca. Vai anotando o que a gente está falando, vai vendo quais são os itens mais importantes, até o cara começar a criar a sua própria biblioteca. Vitor, para aquele que está iniciando, qual é a uva branca mais fácil de ser tomada na introdução para o vinho e uma uva tinta que você começaria por... Dando uma dica para quem está começando. Direto, assim? Olha, fácil de encontrar e fácil de beber, eu vou dar 2 uvas brancas. Uma é a Chardonnay, tá? Que é uma uva assim, bem tranquila, tem vinhos de excelente qualidade, é uma uva que tem no mundo todo, então você vai começa bem. Chardonnay e Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, se você quiser uma uva mais frutada, assim, de alta intensidade aromática e ao mesmo tempo de alta acidez natural, a Sauvignon Blanc é assim. Então, e no tinto? No tinto, se for assim, um vinho mais feminino, você esteja começando, tem hoje a Primitivo, que é uma uva que tem um açúcar residual maior normalmente, né? Ou então uma Malbec. Ou no nosso quintal aqui, no Brasil, por exemplo. No Brasil. Se eu fosse aqui hoje, na nossa região, se eu tivesse que comprar um vinho hoje aqui, eu ia na Chirá. Nós temos uma Chirá excelente aqui na região de Minas e São Paulo. Tá? E nós temos também, hoje aqui no Brasil, uma Merlot no Vale dos Vinhedos. A Merlot está indo muito bem. Tanto é que nós chamamos agora com a Jane Pisato, foi eleita por um crítico internacional famoso, o melhor Merlot brasileiro, né, o melhor vinho nacional,
foi da Jane Pisato, o DNA 99. E o de Merlot. Alicante, e o Alicante Boucher, você gostou? Não, isso aí é só quando eu fizer Autografado, né? Isso aí vai ser para uma data especial. O Vitor ganhou da proprietária da Pisato, Foi. autografado. Pergunta Está se o Carlos guardado lá. Henrique ganhou alguma coisa. Ganhou um aperto de mão. E eu nem não vou esperava contar, que eu não vou fosse falar diferente. nada, eu não vou falar nada. Vitor, obrigado pelas dicas. Que isso. Quando quiser, espero que o pessoal mande perguntas aí Vai. para quem interagir com a gente. Mandar participação pelo Falando de Vinho, pelo Instagram. Falando de Vinho, mande a sua sugestão e o Falando de Vinho volta a abordar o assunto só para você. Até o próximo programa. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante.